Oi pessoal, aqui é a Karina da Oikos e hoje a gente está fazendo um culto um pouquinho diferente. Ele vai ser online, como vocês já estão vendo, porque a maioria das pessoas não está aqui na cidade de São Carlos, mas semana que vem a gente já volta aos cultos presenciais como normalmente, beleza? Para a gente começar, eu queria estar trazendo uma reflexão rápida sobre o que eu tenho pensado nos últimos tempos a respeito dos nossos objetivos de vida. Como uma universitária, muitos dos objetivos que eu tenho visto, ouvido dos meus amigos, é de conseguir aquele estágio que remunera bem, ou aquele status legal, ou até mesmo fazer uma viagem inesquecível, ou talvez para um outro contexto, né? Comprar uma casa, ter um filho, encontrar um marido, enfim, são vários anseios que são comuns. E eu tenho isso me faz lembrar de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Ele foi um rei há muito tempo atrás, e esse rei ele teve tudo que a gente consideraria sucesso. Então ele foi muito rico, ele tinha assim, palácios, enfim, ele era muito, muito rico mesmo. Ele tinha muitas mulheres, ele construiu, enfim, alcançou várias coisas, e ao mesmo tempo ele era muito sábio, muito inteligente. E chegou no final da vida dele, ele conclui em Eclesiastes 12:13. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. E um pouquinho antes disso ele fala, nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Ele buscou sabedoria em tantos lugares, mas a conclusão que ele chegou no final da vida é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E um pouco antes ele fala, não se esqueça de ser o Criador nos dias de sua juventude, honra enquanto você ainda é jovem. Isso me faz pensar, nossa, se uma pessoa que experimentou e buscou tantas coisas que a gente considera sucesso hoje, percebeu que o que realmente faz sentido é temer a Deus, obedecer aos mandamentos e honrá-lo, por que eu vou correr atrás das mesmas coisas para chegar na mesma conclusão, sabe? E é com esse pensamento que eu queria cantar a primeira música. Ela se chama Você Pode Ter, e que a gente possa parar um pouco para refletir. E terminando ela, a gente vai ter um tempo de oração, mas eu queria primeiro trazer essa reflexão pra gente também dar uma acalmada. Não sei onde você tá, mas se eu puder desligar as notificações do seu celular, se aquietar um pouco, mas vamos ter esse tempo, tipo, quais têm sido os meus desejos, quais têm sido os meus anseios, o que às vezes tem tirado noite de sono, ou às vezes o que toma nossa atenção, né? O que mais rouba os nossos pensamentos, o que a gente mais fica sonhando e pensando. Repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana, a andar conforme der na cabeça. Sempre será como folha no vento,
Pai, a gente pode ter, às vezes, materialmente, tudo aquilo que a gente sonha, às vezes a experiência que a gente tanto deseja, e chegar no fim e perceber que não era nada disso. A gente tem tantos relatos de muitas pessoas que alcançaram a fama, o sucesso e relatam como não é isso, Pai. O nosso coração anseia por mais. O nosso coração se inquieta quando o nosso fim último são coisas que passam, são coisas que são frágeis. E Deus, nessa tarde a gente quer parar e examinar mesmo os nossos corações, parar para pensar o que é que tem tomado nossa atenção, o que é que tem, às vezes, até tirado o nosso sono, mas mesmo que a gente tenha sonhado, que são coisas legais muitas vezes, é um bom futuro para os filhos, é uma viagem dos sonhos, é aquele intercâmbio, é a formatura, mas Deus, que isso não seja o nosso desejo último, que não seja aí que o nosso coração tanto deposita a nossa esperança, porque isso tira a nossa paz, Deus. E só o Senhor é o único que a gente tem certeza que a gente pode descansar, porque o Senhor não muda, o Senhor é independente das situações, independente do que acontece, Pai, porque o Senhor é maior e a vida não é sobre nós, mas a gente quer entender então quem és Tu e o porquê o nosso coração tanto anseia, Pai, por completude, por às vezes felicidade, por descanso, Deus. É isso que a gente vem estar buscando e examinando e aberto mesmo para estar recebendo essa noite, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai, com essa mentalidade, pensando, a gente vai estar cantando uma música que chama Colossenses 1 e explica um pouco dessa fome que a gente tem de Deus e o porquê que, por exemplo, na música passada, a gente cantou que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas a verdadeira paz só encontra em Jesus. Então, quem é esse Jesus? Por quê que Jesus é quem vai satisfazer os desejos últimos do meu coração, vai ser minha esperança, vai ser quem vai me trazer paz? E enfim, quem é esse Jesus? Então, queria, com essa mentalidade mesmo, a gente tá cantando essa próxima música. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, no céu
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer e na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, que ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus, a gente vem te louvar porque o Senhor é o motivo das nossas vidas, Pai. Pela morte e ressurreição de Jesus que a gente tem vida e vida em abundância. É porque Ele vive, porque a gente sabe que Jesus é Deus e Ele é supremo e reina sobre todas as coisas e estava desde a criação. Foi por meio dele que houve a criação, Pai, que a gente tem a confiança e a esperança, Pai, de saber que a gente pode descansar em Ti, que a gente encontra a nossa identidade em Ti, que a gente encontra a resposta para os anseios do nosso coração em Ti. E Deus, a gente quer descansar nesse Teu amor e a gente quer transbordar desse Teu amor, Pai. Abre os olhos dos nossos corações para que a gente possa ver, provar e ver como o Senhor é bom e como Jesus é o bem maior que a gente pode ter, Deus, muito mais do que qualquer experiência, viagem, status, dinheiro. Não, Pai, a gente quer que a nossa esperança primária seja o Senhor e a gente entrega esse momento de louvor para que Ele possa estar ressoando nos nossos corações durante a semana, quando a gente se vê tão preocupado com alguma situação, quando a gente vê que algo tem tomado muito tempo nos nossos pensamentos, Pai. A gente quer relembrar que é porque o Senhor vive, porque Jesus vive, eu posso viver o amanhã. E enfim, a gente pode descansar e viver plenamente, sabendo que
O nosso coração está em Ti, Deus. A gente entrega esse momento nas Tuas mãos, gratos pela liberdade que a gente tem de estar Te louvando, Te adorando, intercedendo por aqueles que estão sendo perseguidos, intercedendo pelo povo que tem sofrido pela guerra também na Ucrânia. Deus, a gente intercede por eles para que, ó Deus, as pessoas possam estar encontrando refúgio em Ti e Deus, que nossos irmãos possam saber que a gente está com eles em oração e a gente quer lutar mesmo nessa batalha ao lado deles, Pai. Nos traz sensibilidade, criatividade, ousadia, generosidade, Pai, para que a gente possa ser instrumentos Teus. E um coração obediente, principalmente, Deus. Pai, a gente não quer chegar no fim da vida e ver que nada disso fez sentido. A gente quer chegar no final da vida sabendo e olhando para trás, falando: eu corri a corrida da fé que me foi proposta e agora eu vou encontrar Deus sabendo que eu cumpri o meu papel e eu estive atento à Tua voz e que essa é a vida que vale a pena, Deus. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior aqui da Oikos e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica. E antes disso eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, eu quero agradecer por esta oportunidade, Senhor, por este momento que temos para compartilhar da Tua Palavra, Senhor, naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu venho pedir que o Senhor possa usar, Senhor, este momento para tocar os corações, as mentes dos meus irmãos, que eles possam absorver, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, e que eles possam aplicar isso em suas vidas, no seu dia a dia, Senhor. Ó Senhor, eu quero mais uma vez agradecer, porque nós temos este canal, Senhor, para conversarmos, Senhor, para falarmos do Teu amor, Senhor Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos proporciona isso. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade e por todas as pessoas, Senhor, que vão receber, Senhor, esta reflexão, essa mensagem. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, um trecho que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 4, e eu vou ler com vocês dos versículos do 16 ao 18. A versão que eu vou usar nessa leitura é a Nova Versão Transformadora. Ela é um pouquinho diferente da NVI, a Nova Versão Internacional, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa leitura usando essa versão. Bom, então diz assim o trecho: Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Essa carta de João, a primeira carta de João, é uma carta muito linda, que vai tratar sobre o amor de Deus, sobre o nosso amor e como ele pode ser aperfeiçoado. Mas ele vem tratar esse tema não de uma forma apenas no termo das ideias, mas também de forma prática. Nessa carta ele vai falar de como nós devemos viver o amor, de como o amor ele não é apenas algo que a gente sente, algo que está dentro de nós, mas que ele tem que necessariamente ter reflexo nas nossas ações, ter reflexo no nosso dia a dia. É uma carta que nos ensina muito. E nesse trecho que eu separei para a gente
refletir um pouquinho, ele vem tratar do medo. E ele faz algumas afirmações importantes para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento, né, como cristãos. Ele vem falar sobre o perfeito amor e que nesse perfeito amor não há medo. Mas a gente está vivendo um momento tão difícil que talvez seja bem complicado a gente falar de ausência do medo. Nós estamos já passando cerca de 2 anos por uma pandemia que ceifou várias vidas, várias pessoas próximas a nós, amigos, familiares. E foi um momento de muito medo. Foi um momento onde as pessoas precisaram se fechar em suas casas. Alguns precisavam sair de suas casas e tinham medo de voltar e trazer essa doença para os seus familiares. Foi um momento de muito medo. Nós também passamos por uma situação difícil, de uma grande polarização política que teve grandes reflexos na nossa sociedade em vários aspectos. Alguns aspectos envolvendo nossas relações pessoais. Então, amigos que não se falam mais, que cortaram relações por causa dessas questões políticas, famílias que se dividiram e que também cortaram relações por essas questões, atitudes de intolerância, de violência envolvendo essas situações, o que ocasiona também o medo. E mais recentemente, né, entre tantos conflitos bélicos que vem acontecendo no mundo, mais um se inicia, e talvez pelas proporções, né, pelos países envolvidos, pela situação deste novo conflito, é um conflito talvez que chamou mais atenção e que trouxe um medo não só para as pessoas envolvidas diretamente nesse conflito, as pessoas que têm familiares, amigos e conhecidos envolvidos, mas também todo mundo preocupado com o que vai acontecer, e também a nossa preocupação com a vida, com as pessoas que acabam mergulhadas nesse conflito e que muitas têm consequências difíceis, né? O dia a dia dessas pessoas, a segurança dessas pessoas, a vida dessas pessoas, é uma preocupação que tem nos tocado. Então é difícil a gente falar que nós não temos medo, que a gente não vai ter medo. Mas é interessante que o medo em si, ele não é uma coisa ruim. O medo, na verdade, ele é necessário para a manutenção da nossa vida. E o medo, em várias e várias situações, nos impulsiona para coisas boas. Um texto que é muito lido nas igrejas e que nós já ouvimos talvez várias e várias reflexões, é um texto que se encontra em Josué 1:6, né, um versículo, onde Deus vem falar com Josué numa certa situação que ele precisa ser corajoso, que ele precisa ser forte e corajoso. Se Deus vem dizer a Josué que ele precisa ser corajoso, Deus está dizendo que ele teria medo, porque não existe coragem sem medo. A coragem, ela é uma atitude, ela é uma resposta a uma situação que envolve medo. Aonde você tem uma situação onde você transpõe essa barreira, onde você domina essa barreira, você está exercendo a coragem. Então, o problema não é o medo em si, mas o problema é como nós lidamos com o medo e quais são os nossos medos.
Existem medos que eles são muito concretos e são reais e justos, né? São medos que a gente diria sanos, mas existem também alguns medos insanos. Medos de coisas que muitas vezes nós criamos e a gente cativa e que a gente guarda em nosso coração. Então, o medo em si ele não é algo ruim. Nós precisamos do medo para sobreviver. Sem o medo, nós não teríamos essa ferramenta para a manutenção da nossa vida. Mas o texto ele vem falar de uma ausência de medo que trata, na verdade, de uma segurança. Trata, na verdade, de algo mais profundo, algo onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente protegido. Nesse texto, nessa carta, João vai falar que ele tem total consciência de com quem ele está falando. Ele fala assim, eu sei que eu estou falando com pessoas que amam a Deus, pessoas que se comprometeram com o reino e com Deus. E logo no texto ali onde nós lemos, no versículo 16, ele fala assim, nós sabemos quanto Deus nos ama. Sabemos que Deus, Ele é amor e que Ele nos ama e nós confiamos no seu amor. Mas essa confiança no amor de Deus, muitas vezes em nosso coração ela pode oscilar. E Ele vem falar como nós precisamos aperfeiçoar o nosso amor, como nós precisamos aperfeiçoar esse amor que ele é incompleto em nós. Deus é amor, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos um amor como Deus tem, como Deus é em sua plenitude. Mas João ele vem falar, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Nós vivemos situações de tensão, nós vivemos situações de insegurança. E a única forma que nós temos de vencer essas situações que nos trazem medo é a cada dia mais aperfeiçoando o amor de Deus em nós. E para isso nós precisamos a cada dia mais permanecer no Senhor. Nós não podemos nos afastar do Senhor. Quando eu li algum tempo atrás sobre esse amor de Deus que é perfeito e que afasta todo medo, eu muitas vezes me cobrei porque eu falava assim, Senhor, eu não te amo como eu deveria amar. E o que esse texto vem dizer é exatamente isso, que a gente não ama Deus como a gente deveria amar, e que apenas em Deus o nosso amor se aperfeiçoa. E que além disso, nós temos medo, o nosso medo ele existe, porque ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Talvez quando você lê esse trecho, talvez você se cobre um pouco e fale assim, puxa, como eu não consegui ainda viver e conhecer plenamente o amor de Deus. Mas não veja isso como uma cobrança, ou não veja isso como algo ruim, mas veja isso como uma oferta. Veja isso como algo que Deus nos oferece. Veja isso como um colo do Senhor, o colo de um pai que oferece para um filho que está chorando, um filho que está com medo e que se aconchega no colo do pai e que se sente seguro. É isso que Deus vem nos oferecer. Existem medos, nós vamos viver medos, mas Ele fala, tenha coragem. Domine esse medo. Busque o meu colo, porque é no meu colo que você vai se sentir segurança. É no meu colo que você vai se sentir seguro. Quando a gente olha para o que a gente ainda precisa viver, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12, ele vai falar que nós conhecemos ainda tudo isso como um espelho, nós conhecemos em partes, nós não conhecemos totalmente.
esse amor que a gente ainda vive, ele ainda vai ser aperfeiçoado e vai haver um momento onde ele será perfeito, onde nós conheceremos a Deus como Ele nos conhece, face a face. O medo, ele é apenas mais uma oportunidade para que a gente possa buscar o colo do Senhor. O medo, ele não deve nos paralisar, mas ele deve nos lançar ao colo do Pai, ao aconchego do Pai, para que assim nós possamos nos sentir protegidos. Talvez você esteja ouvindo essa breve reflexão e diga que, mas eu não conheço esse Deus, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço Deus, que Deus me ama. Mas acredite, Deus te ama e Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Para toda essa sensação de medo, de desconforto, de ansiedade, Ele quer ser o seu porto seguro, Ele quer ser o seu esconderijo, Ele quer ser a sua proteção. E não pense que você mesmo vai conseguir amar a Deus com suas próprias forças, porque é Ele que vai aperfeiçoar este amor. É Ele que vai aperfeiçoar o seu coração. Por isso, se você ainda não conhece a Jesus, se você não conhece essa mensagem, essa boa nova de que Cristo morreu por nós e que Ele quer trabalhar em nossas vidas, abra o seu coração, diga ao Senhor que Ele venha morar no seu coração e que Ele aperfeiçoe em você esse amor. Deus nos ama, Deus quer nos aperfeiçoar em seu amor e Ele quer que nós estejamos em seu colo, protegidos, tranquilos e amados. Que Deus abençoe. Eu espero que essa reflexão tenha abençoado a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.